Na cidade de Piracicaba ali, fui pregar numa igrejinha que tem lá. E os pastores de lá também mandou saudação para a nossa igreja, amém? Que todos possam receber em nome de Jesus. Todos acharam aí? Quem não achou, peça misericórdia. João 11. E eu vou ler a partir do versículo 21, amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? E disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E eu vou pular para o versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. E aqui está uma história bem clássica da Bíblia, né? Uma história de Lázaro, que era considerado amigo de Jesus. Ele era um homem que era muito bem visto por Jesus. Não só ele, mas também as irmãs dele, Marta e Maria. E ali ele segue para uma enfermidade. Mas Jesus também segue já em uma perseguição. Porque o exército já estava querendo achar Jesus. E aí ele adoece e ele tem que voltar para a cidade onde Lázaro se encontrava. E ali quando ele tem que voltar, os discípulos falam assim: mas mestre, você sabe que estão à procura do Senhor? E ele responde para os discípulos: sim, eu sei, mas eu vou ter que ir, porque lá espera o meu amigo. Ele está morto, mas ele há de ressuscitar. E assim Jesus toma o caminho e vai. E chegando lá, Marta já vai de encontro com ele e fala: mestre, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Jesus fala para ela: descansa o teu coração. Você não crê? Você não crê que você vai ver a glória de Deus? E ali, logo ele se encontra também com Maria. Maria faz a mesma fala: se tivesse aqui, não teria morrido. Mas assim Deus fala conosco através dessa palavra. Porque às vezes a gente está no decorrer das nossas vidas e a gente acha que tudo acabou, que os nossos sonhos morreram, que nós estamos vivendo de uma maneira ali no acomodismo. Nós estamos parados, sentados e somente vendo a vida passar. Mas Deus, Ele quer nos trazer a esta palavra nesta noite como uma ressurreição não somente da vida, mas dos sonhos, também daquilo que um dia alguém possa te tirado. Tirar da tua esperança, te desencorajado, te desanimado na beira do caminho, falado assim: seu problema não tem mais jeito. Mas Deus, Ele nos mostra que ali Marta e Maria também cria dessa maneira. Para ela, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Já tinham enterrado Lázaro, colocado ele na tumba. Mas Deus fala o quê? Para que aquele povo, eles crescem para poder ver a glória de Deus. E muitas das vezes o crer para ver a glória de Deus, nós ficamos no acomodismo, achando que estamos indo ao culto, está tudo indo bem até então, eu estou fazendo a minha parte e Deus parece que me esqueceu.
Mas Deus não te esqueceu. É que o processo pode demorar. Pode ser que o teu processo não é o mesmo do que você acha que tem que ser. Por quê? Lázaro fazia 4 dias que estava morto. Para aquele povo já não tinha mais o que ser feito. Para aquele povo não tinha mais. Até mesmo a irmã dele acha que ele só ressuscitaria no último dia, a ressurreição dos mortos. Então ela não cria que o irmão dela iria sobreviver novamente. Mas Deus, Ele quer falar para nós nessa noite o quê? Ainda que você esteja no teu vale, ainda que o teu sonho já tenha morrido, ainda que nada vai bem, você continua a caminhar. E você continua nessa esperança morta, nessa fé sem obra, nessa fé que te parou em algum momento e você estacionou. Deus, Ele quer falar para mim e para você nesta noite. Não é desta maneira que eu tenho para vós. Não é dessa maneira que eu quero que você tenha fé em mim. Mas eu quero que você creia na fé do impossível, do sobrenatural. A tua visão não pode acompanhar este mundo. A tua visão não pode estar focado somente no que os teus olhos vê. Porque a tua fé tem que ser naquilo que você não enxerga. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, mesmo que ainda você não veja a solução, você tem que falar para os teus lábios nesta noite: eu creio que Deus já entrou com providência. Eu creio que o meu milagre está a caminho. Eu creio que Deus nesta noite está tirando a pedra para que o meu sonho volte a reviver. E quando Jesus chega ali na frente daquela tumba, Ele dá a primeira ordem: tire a pedra. Deus, Ele te dá a ordem: caminhe, marche, ande, foque. Apenas creia, porque eu tenho o melhor para ti. Ele te dá uma ordem. Mas se você não conseguir arrancar a pedra da dúvida, do medo, do desânimo, não tem como operar um milagre. O milagre não tem como acontecer. Os teus planos não ressuscitarão. E quando Ele fala aqui para mim e para você nesta noite, que é para retirar a pedra, é porque nós se bloqueamos. Nós colocamos bloqueio naquilo que Deus já nos liberou. Aleluia. Ele fala que Ele tem uma palavra, Ele já liberou esta palavra. Mas nós muitas das vezes colocamos uma pedra. A pedra de tropeço, a pedra que seria para construir, colocamos no meio do caminho para tropeçar sobre esta pedra. E Deus, Ele fala para mim e para você nessa noite: retira a pedra, filho. Retira do caminho toda a pedra que tem te impedido de caminhar. Tira toda a cegueira espiritual, porque a maior deficiência do ser humano é a cegueira espiritual. É quando os teus olhos não enxergam aquilo que Deus já te prometeu. É quando os teus olhos não enxergam a solução onde você acha que não tem mais solução. Mas os seus olhos precisam ser tratados. A tua fala precisa ser mudada. Porque em todo momento a palavra do Senhor fala para que nós sejamos profetas sobre a terra. E profetizar não é somente aquele que sobe ao altar para falar a promessa que Deus tem na vida do outro, mas também para profetizar aquilo que queremos sobre a nossa vida. Isso é ter fé, isso é querer enxergar com os olhos da fé. É quando você vai lá na beira da morte e fala: você não pode contra a minha vida. É quando você está no leito da doença e você fala: Senhor, eu não aceito esse mal sobre a minha vida. É quando você olha para um ente querido seu que está tudo desandado e você fala assim: não tem mais jeito, não, muda a tua fala. Deus está operando um milagre sobre a vida dos meus. Está operando um milagre sobre a minha casa, sobre a minha família. Hoje não está aqui, mas amanhã vai estar sentado ao meu lado. Sabe por quê, irmãos?
quando nós acreditamos que a mão de Deus está trabalhando, movimentando o céu, é aí que nós enxergamos o milagre. Porque quando Deus fala ali para Marta, né, para Maria ali, se creres verá a glória de Deus. É se crer, irmãos. Não é se eu falar de boca para fora. Ah, tudo vai acontecer, mas eu não sei quando. Será que vai? Você já está colocando a pedra, o será? Mas Deus, Ele fala para mim nessa noite, tira o impedimento, tira toda a pedra, faça os teus sonhos reviver, faça ressuscitar. E não é somente um sonho que você tenha dentro de ti, material, não, para saciar somente a tua carne, não. Mas assim, ressuscitar aquilo que é algo que já morreu, a esperança do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Sabe aquele primeiro amor que quando nós chegamos, nós queremos fazer, nós queremos depositar no Senhor o nosso melhor, queremos dar a Ele tudo aquilo que temos de melhor. É esse amor que ao passar do tempo, nós deixamos lá para trás. Mas Deus, Ele te convida nesta noite. Eu estou aqui. O que queres que eu te faça? O que queres que eu faça para ti nesta noite? Queres ter aquele amor de antigamente? Apenas se posiciona. Se posiciona. Queira mais de mim. Peça a minha misericórdia. Fala comigo nesta noite. Estamos à beira da mesa da ceia do Senhor. É uma mesa farta. Como já preguei a última ceia falando. Tem cura. Tem libertação. Tem restauração. Tem renovo. E nós temos que acreditar. Porque se nós não pararmos para acreditar no Senhor e queremos ver somente a boca do ser humano, muitas das vezes estamos sentados, acomodados, esperando. Hoje aquele pregador profeta vem pregar e ele vai falar comigo. Você não está esperando de Deus. Deus, Ele fala através da boca de uma criança, através de um hino. Fala através do irmão que chega, canta um hino aqui. Aí você olha para aquele hino e você fala, é exatamente aquilo que eu tenho passado. É assim que eu quero que Deus opera sobre a minha vida. Mas não. Muitas das vezes saímos da nossa casa achando que a boca da pessoa que está aqui à frente vai mudar alguma coisa. Tem que mudar o teu coração. Você tem que tirar a trave do teu olho espiritual. Não é somente o olho carnal, não, irmãos. Mas muitas das vezes nós não viemos com o coração puro e quebrantado. Aleluia, Jesus. Temos que fazer para o Senhor o melhor, como foi falado pela boca da pastora. Estamos em constante aprendizado. Mas cada vez que eu for fazer, eu quero fazer com o coração. Eu quero pôr o meu coração disposto ao Senhor. E não querer somente a glória para mim. Porque a glória não é para ti. A glória é para Deus. Em todo momento. Se Deus usar a tua boca para falar para o teu irmão, que seja para você ser bênção. Que você seja bênção sobre a vida do teu irmão. Mas não para falar, a irmã Fernanda é bênção, não. Deus opera sobre a vida da irmã Fernanda. Deus opera sobre a vida da irmã Alessandra. Sabe por quê? Antes de nós, Ele já era. E Ele fala para mim e para você nessa noite. Eu sou. Ele não está falando no passado, mas Ele fala no presente. Ele te mostra, eu sou. Eu sou. Desde lá até aqui, eu sou. E Ele projetou toda essa palavra lá. Há quantos mil anos atrás. E ela reina até hoje como eu sou. No presente. Olha o presente que Deus deu para mim e para você nesta noite. E quando Ele fala eu sou, não é, irmãos, nós, é Ele. E aí muitas das vezes colocamos a pedra. E colocamos pedra no caminho. E não vemos a glória de Deus trabalhar por nós. Queremos tanto milagre, mas o milagre não chega. Mas aí eu faço você refletir e olhar lá atrás.
o que eu tenho feito? Como eu tenho feito? Como eu tenho enxergado a mão de Deus sobre a minha vida? Como Ele tem operado? Será que eu tenho deixado a pedra tomar conta daquilo que Deus já colocou? Do que Deus já prometeu? Porque Ele fala que as promessas dele se cumpririam sobre a face da terra. Mas muitas das vezes, irmãos, nós caminhamos e não tiramos a pedra. Só que ali, quando Deus dá a ordem para tirar a pedra, quando Deus dá a ordem ali para falar, retire a pedra, se ninguém fosse lá retirar a pedra, será que Lázaro ia conseguir sair? Não, irmãos. Ele podia até ressuscitar lá dentro, mas ele não ia sair. E quando Deus ele fala para mim e para você nessa noite, retira a pedra, retira aquilo que tem te impedido de evoluir na minha presença, de você crescer espiritualmente, de você ser mais do que abençoado. Porque eu ainda realizo sonhos, eu ainda ressuscito os mortos, eu ainda faço aquilo que não tem vida a reviver. Glória a Deus. Mas Ele fala para mim e para você nessa noite, você tem que remover a pedra. É você que tem que remover. Deus ele já te deu a palavra. E você precisa caminhar. E você precisa entender que se você não mover, não tem como o céu trabalhar. E ali então Lázaro sai, ainda todo enrolado, né? Saia para fora, Lázaro. A palavra é poderosa, saia para fora. Ele não estava vendo, ele só viu o túmulo, a pedra removida, mas não estava vendo Lázaro. E só bastou uma palavra de Jesus para que Lázaro saísse para fora. Ele deu uma ordem, e a ordem para mim e para você nessa noite: removeu a pedra, agora marche, agora caminhe, agora ande, creia, apenas me enxergue como único e suficiente da tua vida, que você possa ser revestido nesta noite, não pela palavra da missionária Fernanda, mas para o poder do Senhor. Você precisa caminhar, os teus olhos espirituais precisam ser tratados, porque enquanto não temos visão, irmãos, daquilo que queremos e almejamos, e ficamos em cima do muro, nem para a direita nem para a esquerda, você não vai sair do lugar. A sua pedra não vai ser removida. Você vai continuar ali, porque você não sabe o que você quer. Você não sabe o que realmente você quer do Senhor. Mas Deus ele fala para mim e para você nessa noite: creia, creia, que quando eu falei, se creres verás a glória de Deus, elas creram, meio descrente, mas creram, porque os olhos dela viu, e ali elas puderam contemplar o milagre. Aleluia, Jesus. E Lázaro sai, todo cheio de faixa. Vão lá tirar as faixas dele, porque naquela época era todo enrolado e colocado na tumba. E aí ele sai cheio de vida. A doença que levou ele à morte já não existia mais. Glória a Deus. E aí eu quero falar para você que quando você aprender a tirar a pedra, que você tiver a visão espiritual de que tudo será diferente. Deus ele vai te tratar de uma certa maneira, que você não vai ter olho para olhar o defeito do teu irmão. Você não vai ter olho para enxergar aquilo que não tem jeito mais. Você não vai ter olho para enxergar o impossível. Mas você vai entender que para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Quando chegar em você e falar assim, ó, fulano tá lá na beira do hospital lá, o médico falou que não tem mais jeito. A sua primeira fala vai ser assim: essa é a palavra do médico. A quem dá a última é o Senhor. Glória a Deus. Por quê? Porque a sua visão está sendo tratada e você está enxergando com seus olhos espirituais. Mas enquanto ficamos ali à beira do caminho, irmãos, esperando que Deus retire a pedra, que Deus faça um milagre, e eu não me posiciono, não tem como Deus trabalhar. Não tem como Deus operar. Não tem como Deus mover a palha. Muitas das vezes estamos na igreja e
Temos alguém que não segue. Como você tem sido para essa pessoa? Como você tem se portado? Como você tem falado? Será que você tem transmitido realmente esse Deus que você tem servido? Porque quando queremos a mudança de alguém, primeiramente temos que ser transformados. Ser espelho para aquela pessoa, ela tem que ter curiosidade de saber quem é o Deus que você serve. Aleluia, Deus. E aí Deus trata a nossa visão para que entendamos que temos que ser a imagem e semelhança de Cristo. Aí Ele trata a tua visão para você começar a tirar suas pedras de tropeço que estão atrapalhando do milagre acontecer. As pessoas, elas têm que olhar para você e falar assim: quem será esse Deus que ela serve? Será que realmente, se eu for lá, Ele vai operar em mim também? Será que a mudança que ela teve também vai ter em mim? Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós queremos, mas não conseguimos. Sabe por quê? Nós estamos passando à frente de Jesus e não estamos deixando Jesus operar um milagre. E quando eu falo, irmãos, de ser espelho e referência, eu tiro prova pela minha própria família. Porque eram todos do candomblé. E de repente começou a ver que estava indo para a igreja, começou a ter curiosidade de saber como que era, começou a caminhar, e ali foram se entregando a Jesus. O meu pai é prova viva disso. O meu pai pediu para ir no culto, porque ele estava doente, precisava de Deus, e se entregou. Se entregou no altar. Glória a Deus. E sabe quando você pega e vê, e eu falo assim, né, eu às vezes até brinco, eu falo, santo de casa não faz milagre. Faz, irmãos, às vezes faz sim, mas como que você tem sido para você poder ver esse milagre acontecer? Sabe por quê, irmãos? Esse meu tio que ficou doente aí, eu até falei, né, que operou do coração. Fazia muitos anos que esse meu tio não conversava comigo, desde que eu saí da casa dele. E eu já tinha tentado por várias vezes aproximar, conversar.